Gente, tudo bem com você? Você já se perguntou alguma vez o que realmente é ser produtivo? É você fazer muitas coisas? É você ser multitarefas? É você fazer uma coisa de cada vez? Um pouquinho todo dia? É essa a reflexão que eu quero trazer no vídeo de hoje. E além disso, nesse vídeo você ainda vai receber dicas sobre como você pode ter ou desenvolver a produtividade. E a última dica é muito, mas muito boa. Até pouco tempo eu achava que você ser multitarefas, né, o termo que o pessoal usa, multitasking, fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou fazer muitas tarefas num dia só era a base da produtividade. Mas na verdade não é bem assim, eu penso no momento. A produtividade, pelo menos para mim, ela é um equilíbrio entre você conseguir cumprir todas as suas tarefas e também conseguir descansar. Todo mundo precisa descansar, porque sem descanso você não tem energia para você fazer nada, para você cumprir nada. Então a ideia é você criar um planejamento em que você consiga encaixar algum mínimo de descanso. E esse descanso envolve dormir ou até você fazer alguma coisa leve, para que o seu cérebro não fique muito abarrotado de muitas coisas para fazer, não se canse e não acabe optando por procrastinar. E qual o benefício de você conseguir encaixar um descanso na sua rotina corrida? O objetivo é o seu cérebro ficar mais leve e mais preparado para que você possa cumprir as próximas tarefas. Porque se você ficar muito bitolado em cumprir muita tarefa, você joga muitas tarefas para um dia, essas tarefas que você não consegue resolver porque você ignorou a sua realidade, o seu cérebro vai ficar cansado e ele vai querer descansar. Então você não vai conseguir cumprir as suas tarefas, ou se você cumprir, você vai conseguir cumprir as tarefas meia boca. Então a estratégia é você dar um tempinho para o seu cérebro e você jogar poucas tarefas para você fazer no dia. Você tem que analisar a sua realidade, a sua rotina e ver o que se encaixa para que você possa cumprir todas elas. Se você conseguir cumprir as suas tarefas no dia e ainda por cima conseguir descansar por um tempo razoável, também não vai descansar mais, né? Porque senão aí você não consegue fazer nada. se você conseguir fazer isso, aí você atingiu o equilíbrio da produtividade. Então é assim que você consegue ser produtivo. Produtividade não é necessariamente você só fazer aquelas tarefas que você precisa para cumprir o seu projeto, os seus objetivos do seu projeto. Ser produtivo é você fazer o que você precisa fazer. Nem sempre você vai precisar ficar fazendo as coisas que têm relação com o seu projeto. Às vezes, naquele dia, se você estiver muito desanimado, desmotivado, ao invés de você se render à procrastinação, que é fazer coisas que não vão te agregar em nada, você pode fazer outras coisas, tarefas secundárias, que não necessariamente estão ligadas diretamente ao seu projeto, mas que vai ocupar a sua mente, que vai te relaxar e ao mesmo tempo te ajudar, porque é uma coisa que você iria fazer de qualquer forma. Exemplo, você precisa pintar uma parede do seu quarto e você tá procrastinando isso porque você tem muita coisa para fazer, muitas tarefas para fazer. Você pode deixar para fazer isso em um dia que você esteja com tanta preguiça que você não vai conseguir ser produtivo para fazer as suas tarefas do seu projeto, porque assim você consegue se ocupar com alguma coisa que você já iria fazer de qualquer forma no futuro, dificultando assim o acesso à procrastinação, que é fazer coisas que não vão te agregar em nada. Por exemplo, ver filmes, ver série, ficar ali nos vídeos curtos. Não tô falando que você não deve ver filmes, séries e ficar nos vídeos curtos, nada disso. É que você tem que estabelecer um tempo específico para você fazer isso, de preferência depois que você termina todas as suas tarefas, as coisas que você tem que fazer no dia. Tá, Vivi, eu já entendi o que é ser produtivo, mas como é que a gente pode ser realmente produtivo? Como fazer isso? Bom, aí eu tenho algumas dicas que talvez possa te ajudar. Essas dicas eu estou aplicando, considerando que atualmente eu consegui um emprego, eu estou trabalhando, então a minha rotina ela é bem mais corrida. Eu acredito que muitas pessoas também têm essa rotina, que tem que trabalhar e conciliar a produção de conteúdo ou seus projetos, mas a vida é assim, gente, não tem como escapar disso. Se você está começando, você precisa ter essa conciliação. Então a sua rotina realmente vai ficar mais, não digo pesada, mas vai ficar muito cheia. Então você tem que utilizar o tempo que você tem para você conseguir cumprir as suas tarefas. As tarefas que você tem que cumprir todos os dias, que você coloca ali na sua agenda, no seu planejamento para você cumprir. Mas se você é uma pessoa que procrastina muito, você trabalhando CLT e ainda ter que conciliar as suas tarefas, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, eu estou vendo isso na prática. Mas o que você pode fazer? Primeiro, antes de você querer cumprir
cumprir todas as tarefas do universo e querer ter uma frequência de postagem perfeita, maravilhosa e ser perfeito com o seu projeto, você tem que eliminar o que está te atrapalhando, que é a procrastinação. Então, uma dica para você eliminar a procrastinação, primeiro você tem que identificar qual é a causa raiz da sua procrastinação, qual que é aquele gatilho que, quando acionado, desencadeia várias outras atitudes procrastinadoras. Por exemplo, o meu grande gatilho de procrastinação é começar a ficar vendo vídeos curtos nas redes sociais, ou eu fico no YouTube, ou eu fico no TikTok, ou eu fico no Instagram, vendo qualquer vídeo, vídeos engraçados, vídeos aleatórios. Se eu ficar nem que seja 2 minutos fazendo isso, antes de eu cumprir o que eu preciso cumprir, eu vou ficar horas e horas e horas e não vou cumprir nada. Esse é o meu grande gatilho. E a partir disso, depois eu vejo que fica tarde, e aí como tá tarde eu começo a fazer outras coisas e procrastinar mais ainda. Então esse é o meu gatilho. Eu já identifiquei o meu gatilho. O próximo passo que você tem que ter, é a próxima dica, é criar um mecanismo que dificulta o acesso a esse grande gatilho, esse gatilho raiz que você tem aí para que desencadeie outras atitudes procrastinadoras. Então, no meu caso, o meu gatilho é pegar o celular exatamente no momento em que eu tenho que cumprir as minhas tarefas, principalmente pela noite. Na verdade, o meu grande gatilho é a noite, porque daí eu acabo dormindo tarde, já é outro gatilho que desencadeia, e dormir tarde também já atrapalha no dia seguinte para acordar cedo e para fazer as tarefas. Então eu tenho que criar uma forma de dificultar isso. E como eu tô fazendo atualmente? Chega no horário em que eu tenho vontade de pegar o celular, se eu não cumprir as minhas tarefas, eu simplesmente não pego o celular. Eu deixo ele no silencioso, porque as notificações são gatilhos pra gente querer pegar o celular, e deixo longe de onde eu estou. E você precisa ter muita força de vontade para fazer isso, não é fácil. Se você é um procrastinador nato como eu, você precisa ter força de vontade para fazer isso. Você precisa se desfazer dessa vontade louca que você tem de procrastinar. Então, se eu não pegar o celular à noite, e é quando eu vou dormir, eu tendo a dormir mais cedo, e tendo a acordar mais cedo, e tendo a cumprir as minhas tarefas. Essa é a segunda dica. Você tem que... Então, a primeira dica foi você identificar o gatilho que te faz procrastinar. Depois, você vai criar uma forma de você dificultar o acesso ao seu gatilho, não importa qual, mas você tem que saber. Só você sabe do seu gatilho. Se você identificou qual é o seu grande gatilho procrastinador, só você vai poder descobrir qual uma forma de poder dificultar o acesso a isso. A terceira dica é, se você tem vários gatilhos procrastinadores, se você procrastina de várias formas diferentes, você tem que eliminar uma procrastinação por vez. E, se possível, ir adicionando bons hábitos a cada procrastinação que você vai eliminar. Por exemplo, se o meu gatilho é pegar o celular à noite, então, ao invés de eu pegar o celular à noite, eu posso pegar um livro e ler esse livro no horário em que eu vou pegar o celular. E no começo não dá vontade de fazer isso, mas se você ficar uns 2 minutinhos ali, você já esquece do celular e aí você fica lendo. E fazendo isso todos os dias, com o passar do tempo, você vai perceber que esse hábito da leitura, ele já foi estabelecido. Eu comecei a fazer isso e agora eu já tenho o hábito da leitura estabelecido. Então, praticamente todos os dias eu leio. Aí não importa a hora, qualquer hora que der, eu leio. Como agora eu estou trabalhando, o que eu faço? Eu aproveito para ler no ônibus, no horário de almoço do trabalho. Então, toda horinha, todo tempinho ocioso que eu tenho, sobrando, eu vou lá e faço uma leitura do livro. Então, eu sempre levo o livro na minha bolsa. Então, essa é uma forma que você tem de poder incluir um hábito bom, para que você possa ir tirando um hábito procrastinador. A quarta dica é você entender que tirar um hábito ruim, colocar um hábito bom, ter um hábito bom, desenvolver um bom hábito, é um processo diário e contínuo. Não tem como você deixar de ter um hábito ruim de um dia para a noite. Você vai sentir falta durante alguns dias. Quais dias? Não sei. Cada um vai ter o seu dia. Então, no começo, você vai sofrer um pouquinho para você deixar de ter aquele hábito ruim e incluir aquele hábito bom. É como um vício. Você vai sentir muito no começo. Mas aí, se você se manter firme todos os
dias fazendo isso, mesmo que você não esteja com vontade, você vai perceber que você vai se acostumar. Quando você faz algo automático, significa que é um hábito que já está bem estabelecido. Você nem pensa para fazer e você já está fazendo. Tá, eu identifiquei a causa raiz da minha procrastinação, os gatilhos, o principal gatilho que me faz procrastinar. E o que eu faço com isso? Bom, não basta só você eliminar aos poucos a causa raiz da sua procrastinação, impor mecanismos que dificultam o acesso ao gatilho que te faz procrastinar. Você também precisa mudar o seu pensamento. É aquele pensamento que você tem toda vez que você pensa em procrastinar antes de cumprir as suas tarefas. Então você tem lá a tarefa para cumprir e aí você pensa, nossa, eu tô cansada, acho que eu vou só ficar um pouquinho no celular e depois eu começo a fazer as tarefas. Se você tiver esse tipo de pensamento, se você deixar que esse pensamento fique dentro de você, você vai procrastinar. Você não vai sair do que você tá fazendo para você terminar as suas tarefas. Provavelmente isso não vai acontecer. Então toda vez que você tiver esse tipo de pensamento, você tem que pensar, não, primeiro eu vou cumprir a tarefa, pelo menos uma tarefa. Cumpre uma só tarefa e depois você procrastina. Então não é que você tem que eliminar 100% da procrastinação. Eu nem sei se isso é possível, porque todo mundo procrastina, é normal. A gente precisa de um descanso para o nosso cérebro. Mas você precisa procrastinar na hora certa e não quando você tem que fazer as suas tarefas. E aí toda vez que você estiver pensando em procrastinar, que você tiver com vontade de procrastinar, tem lá aquela vozinha na sua cabeça em querer assistir um filme, querer assistir uma série, querer fazer qualquer coisa, você vai pensar, o que eu posso fazer para dificultar o acesso ao que me faz procrastinar? Então eu tô com vontade de assistir série. Ao invés de eu ir assistir série, o que eu posso fazer para dificultar assistir série? Você vai tirar a sua Netflix ou qualquer outro site de streaming que você tiver dos seus favoritos do seu navegador. Porque senão toda vez que você liga o computador, tá lá, favoritado. Você vai ficar com vontade de clicar ali e assistir. Ah, eu sei que eu gosto de assistir série e eu não me contento em assistir uma série por dia. Não. Eu quero assistir a série inteira, eu não aguento. Se você sabe que você é assim e você precisa cumprir tarefas, não faça isso. A menos que você cumpra todas as suas tarefas e aí você tem muito tempo até a próxima tarefa do dia seguinte para você assistir uma série toda. Se você não tiver esse tempo, não faça isso, porque você não vai aguentar, você vai querer assistir a série até o fim e aí vai atrapalhar as suas tarefas. Eu sei, é difícil, dá aquela vontade de assistir, você tem aquela sensação de que você não tá vivendo, de que a vida tá passando e você só tá trabalhando no seu projeto e não fazendo nada. Eu sei, tem essa sensação. E isso, inclusive, é uma sensação que o nosso próprio cérebro faz como um mecanismo de defesa pra gente poder procrastinar. O nosso cérebro, ele quer procrastinar o tempo todo. Então é a gente que tem que lutar contra isso. A luta contra a procrastinação é a luta contra a gente mesmo, contra o nosso próprio cérebro. Então, por isso que é difícil deixar a procrastinação de lado. Mas a gente tem que lutar, a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Isso é com a gente. E isso depende da gente. A gente precisa fazer isso. Senão a gente vai ficar procrastinando e não vai conseguir fazer nada. Você precisa mudar os seus pensamentos sobre você mesmo. Se você é uma pessoa que você se sente inseguro, incapaz, que você não é merecedor, que a gente tem esses pensamentos autossabotadores, né? Principalmente a gente que tá começando agora na internet. Então a gente pensa que porque o outro conseguiu, é porque existe alguma coisa extraordinária por trás disso, que a nossa realidade é essa e não tem muito o que fazer e a gente tem que aceitar, e aí por isso não dá certo pra gente. Então a gente tem que levar a vida do jeito que tá, aceitar tudo que tá e não conseguir fazer nada. Se você tiver esses tipos de pensamentos sabotadores, que por algum motivo você se acha burro e você não consegue nada, isso vai te fazer procrastinar. Você precisa eliminar esse pensamento. Você precisa pensar diferente. Você precisa pensar que você sim é capaz, que você sim consegue se livrar da procrastinação, que você pode conseguir ter o sucesso que você quer na sua vida. Basta que o seu eu do agora, do presente, consiga pensar de uma forma diferente e acreditar em si mesmo. Se você não acreditar em você, as outras pessoas não vão fazer isso. Não adianta esperar que os outros acreditem em você se você mesmo não acredita em você mesmo. Porque se você achar que você é incapaz, que você é burro, portanto você não vai conseguir, a única coisa que vai te restar é a procrastinação. E para você pensar que você é capaz, você tem que pensar o seguinte: ninguém tem sucesso do zero. Todas as pessoas que têm sucesso hoje na internet fizeram alguma coisa lá atrás. Às vezes você não sabe o que essa pessoa fez, mas essa pessoa fez. E essa pessoa fez muitas vezes coisas que você
você deveria estar fazendo agora e você não está fazendo porque você pensa que você é incapaz. Então, você precisa desbloquear esse medo que você tem de fazer, e às vezes você tem até medo de vencer. Inconscientemente, você tem medo de vencer na vida, você tem medo de conseguir as coisas, de ter o sucesso, de alcançar o sucesso. Se você tem esses pensamentos sabotadores, é hora de deixar esses pensamentos de lado. Todos os dias que você acorda e você tem esse tipo de pensamento, você tem que pensar: não, eu não posso ter esse tipo de pensamento, eu vou conseguir, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não posso pensar desse jeito. O primeiro passo é tirar esses pensamentos da sua cabeça para depois você agir. Se você tiver com esses pensamentos, você não vai agir. E para você conseguir alcançar o seu sucesso, o seu objetivo, você precisa agir agora. Ai, mas vai demorar. Demora. As coisas não acontecem do dia para noite. Tudo é um processo. Você tem que se acostumar com um novo processo na sua vida. E você também tem que pensar que você tem sim o controle da procrastinação. Muitas vezes a gente acha que a procrastinação é algo que está acima da gente, que a gente não consegue controlar. Na verdade, a gente consegue controlar a procrastinação. Tudo é uma questão de você mudar o seu pensamento sobre você mesmo. Você tem que entender que você está no controle, que você consegue. E eu sei que é difícil, não é fácil, não é nada fácil, mas a diferença tá entre você conseguir e estar no controle ou não. As pessoas de sucesso estão no controle da sua vida. Então você tem que muitas vezes deixar o medo de lado e assumir a responsabilidade de que você está no controle da sua vida. Se você culpar situações externas, outras pessoas, você vai procrastinar, porque você vai se auto-sabotar, você vai pensar que a culpa é dos outros, e se a culpa é dos outros, você não tem o controle, e se você não tem o controle, logo você não pode agir. E se você não agir sobre as tarefas que você precisa fazer, você vai procrastinar. E é claro, você tem que também ter a consciência de que você é responsável pelas suas ações, ou pelas suas omissões, ou por aquilo que você não faz. Muitas vezes você acha que você não age porque isso não é pra você, porque não é possível pra você. Mas às vezes você nem se deu conta de que tem coisas pequenas que você poderia fazer e que você não fez por pensar desse jeito. Então você tem que se autorresponsabilizar. Você tem que entender que muitas coisas que estão acontecendo com você agora pode ser resultado de coisas que você não fez lá atrás, que você deveria ter feito, ou até mesmo coisas que você fez, como por exemplo, procrastinar. Se você sempre foi uma pessoa procrastinadora, onde você está até o momento? Você está numa situação em que você não quer? Então que tal tentar não procrastinar e ver o que acontece no futuro? Porque daí você vai ter atitudes diferentes do que você teve lá atrás. Então, não tem como você esperar que a sua situação seja diferente se você não fizer coisas diferentes. Se você fizer sempre as mesmas coisas que você fazia antes, você vai continuar no lugar onde você está agora. Se você fizer coisas diferentes, a probabilidade de você conseguir chegar mais próximo do sucesso é maior. E se você fizer coisas diferentes, por lógica, vão acontecer coisas diferentes na sua vida. E principalmente a gente que está iniciando na internet, a gente que não tem muito conhecimento sobre algumas coisas, sobre a nossa mentalidade, a gente tende a focar nos problemas que acontecem na nossa vida. Qualquer tipo de problema que acontecer, a gente é normal do ser humano, a gente ficar focando nesse problema. Aí a gente fica o dia inteiro pensando no que aconteceu, ao invés de procurar uma solução para aquilo. Ah, então, se o ônibus atrasou justo na hora que eu fui trabalhar, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ir mais cedo para pegar o ônibus, porque se acontecer isso da próxima vez, como eu cheguei mais cedo, eu não vou ter problemas. Gente, é só um exemplo, tá? Então, a gente gasta a nossa energia pensando no problema, só que pensar no problema não vai adiantar nada. Tudo na vida a gente precisa buscar soluções. Não importa se você trabalha CLT, se você quer ganhar dinheiro na internet, se você tem um canal no YouTube, não importa. Se algum dia você quiser atingir algum nível de sucesso na sua vida, você vai precisar resolver problemas das pessoas. Não tem como você enriquecer sem resolver problemas. E resolver problemas não só dos outros, resolver os seus próprios problemas. Se você quer resolver os problemas dos outros, você também tem que resolver os seus próprios problemas. Você tem que começar por você. Todo mundo tem problemas na vida. Tem uns que têm vários problemas, tem outros que têm menos problemas, tem uns que têm níveis de problemas maiores, outros menores, não importa, mas problema todo mundo tem na vida. A gente tem que ter a consciência de que não somos os únicos sofredores, tem outras pessoas que sofrem também, tem outras pessoas que passam por perrengues, às vezes até pior do que o nosso. Então, se você ficar sempre se colocando como vítima, ai, porque isso acontece só comigo, ai, porque eu tenho dedo podre, se vitimizar e reclamar é focar no problema. Às vezes a gente faz isso inconscientemente, mas se você ficar sempre focando
focando nisso, as oportunidades e as soluções que surgirem, você vai ignorar, porque você vai estar tão focado naquele problema que a solução tá ali do seu lado e você nem se deu conta. E eu sei que é difícil deixar de ser assim, porque pensa bem, desde que você nasceu até o momento, a sua vida inteira, você foi assim. Deixar de ser assim de um dia pro outro é difícil. É um exercício diário, é um processo. Tudo na vida é um processo. Tudo na vida tem o seu momento. Então você tem que todos os dias colocar na sua cabeça. Toda vez que você se vê reclamando de alguma coisa, questionando alguma coisa, no sentido de se vitimizar, você vai ter que pensar, opa, peraí, eu tô me vitimizando. Não, eu não posso fazer isso. Eu vou pensar numa solução. O que eu posso fazer para resolver isso? É esse tipo de pensamento que você tem que aprender a se desenvolver. Tudo que te impede de agir para você cumprir as suas tarefas te leva a procrastinar. Então, toda vez que acontecer um problema na sua vida, ao invés de você ficar muito chateado, e eu sei que a gente fica chateado, mas ao invés de você descontar, ficar nervoso, descontar em alguém ou reclamar para alguém, você tenta pensar numa solução sobre aquele problema que aconteceu. E se for um problema que talvez não tenha solução, simplesmente você esquece esse problema e continua a sua caminhada, continua os seus afazeres, continua a sua vida. Esquece, o problema já passou, acabou. Não adianta ficar pensando, não vai resolver nada, não vai te levar a nada. Gente, isso que eu tô falando é uma coisa que eu estou praticando. Eu não vou dizer que eu nunca penso nos problemas, nunca foco nos problemas. Às vezes acontece sim da gente pensar, mas é assim que a gente pensa, a gente fala, opa, peraí, não, eu tô focando nos problemas, vamos focar numa solução. É assim que você vai conseguir se desenvolver como criador de conteúdo, como empresário, conseguir atingir o seu sucesso. Você tem que mudar a sua mentalidade nesse sentido. Uma outra coisa que ajuda para você diminuir a procrastinação é você manter um ambiente minimamente organizado. Você não precisa ficar organizando e limpando as coisas o tempo todo, é óbvio, mas você precisa ter um mínimo de organização, porque se você manda mensagem para o seu cérebro de que você tá num ambiente muito bagunçado, que tá tudo visualmente bagunçado, meio que o seu cérebro fica preguiçoso, ele fica com aquela vontade de procrastinar. Pelo menos acontece comigo, não sei se acontece com você. Então, o ambiente às vezes influencia na procrastinação. Se você é uma pessoa que tem muita baixa autoestima, você precisa desenvolver o amor próprio. Se você é uma pessoa que você tem pouco amor próprio, você tende a ter pensamentos sabotadores. E os pensamentos sabotadores vai te levar a não agir. E a gente precisa agir para cumprir as nossas tarefas. E por que a gente quer cumprir tarefas? A gente quer cumprir as tarefas para chegar no nosso objetivo e um dia atingir o sucesso. Então tudo começa pelas pequenas coisas. Desenvolver o amor próprio é uma das formas de você conseguir formar o pensamento de que você pode, de que é possível, de que você acredita em você. Se você tiver com muita baixa autoestima, você vai ficar desanimado, você vai achar que você não merece, você vai achar que todas as coisas que você vai fazer não vai dar certo, e aí você não vai agir, e isso vai te prender, vai te limitar, e aí você vai procrastinar. Então, desenvolva o amor próprio. Então, uma outra coisa que pode te levar à procrastinação que você precisa evitar é não saber lidar com críticas, porque quando você se prende muito a uma crítica, e crítica que eu falo não é só no seu canal ou nas redes sociais, e sim as pessoas ao redor de você. Se você ficar focando naquela crítica e aquela crítica te fazer mal, eu sei que faz mal, mas você tem que aprender a não ligar para as críticas. Talvez você precise de um tempo para desenvolver isso, mas desenvolver o amor próprio te ajuda a desenvolver a não se importar com o que os outros dizem. Se você não se importar com o que as pessoas dizem, você vai fazer coisas novas, você não vai ter medo de errar e aí você vai agir. Então, se você é uma pessoa que você se importa muito com o que as pessoas dizem de você, a probabilidade de você procrastinar também é grande, porque aí você vai ficar com medo, você não vai agir, e se você não agir para cumprir as suas tarefas, você vai procrastinar. Gente, vocês estão vendo como que muita coisa leva à procrastinação? E agora, gente, a última dica, aquela que eu falei que é muito, muito, muito boa, que é transformar uma tarefa difícil ou complicada ou muito grande em mini tarefas. Sim, gente, se você tem uma tarefa muito grande para fazer, você manda uma mensagem pro seu cérebro de que aquilo é complicado, difícil, começa a te dar preguiça, logo você vai procrastinar. Então, qual que é a estratégia? É você quebrar essa grande tarefa em mini tarefas e não necessariamente pro mesmo dia. Você pode quebrar em várias mini tarefas e jogar essas tarefas para a semana toda. É uma forma de você conseguir cumprir todas as tarefas. Ah, Vivi, mas vai demorar. Pode ser que demore, mas é melhor que demore para você cumprir e você conseguir cumprir do que você nunca cumprir. Então, por exemplo, se você colocar que você tem que postar um vídeo
vídeo amanhã, sem você ter feito nada, mesmo que você tenha o dia inteiro, o seu cérebro vai pensar, nossa, mas para postar o vídeo eu tenho que fazer o roteiro, pesquisar as palavras-chave, buscar o tema, editar. Então, tá vendo como tem tanta coisa para fazer antes? E o seu cérebro vai ficar com preguiça. E aí ele não vai querer fazer. E aí vem aquela vontade de procrastinar gigantesca. Então, ao invés de você falar que amanhã você vai postar o vídeo, você vai pensar quais são as etapas que eu tenho que fazer até a postagem do vídeo. Ah, eu tenho que fazer o roteiro, eu tenho que gravar, eu tenho que editar e aí depois eu posto. Então você vai pegar todas essas etapas e você vai dividir ao longo da semana. Porque daí você vai mandar a mensagem para o seu cérebro de que é uma tarefa simples. E aí você vai cumprir uma tarefa simples para depois você procrastinar. Se você mandar essa mensagem para o seu cérebro, ele vai pensar, bom, é só fazer isso que é rapidinho e depois eu vou descansar. A probabilidade de você conseguir fazer é maior. Eu tô começando a aplicar essa estratégia e para mim tem dado certo por enquanto. Isso porque o nosso cérebro, ele quer sempre economizar energia. O tempo todo ele quer descansar, ele não quer fazer nada. Então quando você fica colocando muita coisa para fazer de uma só vez, no mesmo dia, coisas difíceis, você vai ficar com aquela preguiça. Isso é meio que instintivo nosso. O nosso cérebro ainda tem aquele instinto de que tem que economizar energia porque você vai passar por situações perigosas, você vai caçar. E como a gente não tá mais nessa vida, né, que os povos antigos tinham, a gente tem ainda enraizado esse instinto. Então a dificuldade tá em lutar contra isso. Por isso que você tem que mandar mensagens constantemente para o seu cérebro de que você vai fazer coisas simples só para depois você procrastinar. Então a ideia é não elimine a procrastinação 100%. Primeiro que você não vai conseguir, segundo que se você conseguir, não vai durar muito tempo. Você vai se cansar e aí você vai voltar a procrastinar. A ideia é você procrastinar no momento certo. Por isso que a produtividade tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio entre você conseguir cumprir as suas tarefas e conseguir descansar. Então, seguindo essa estratégia no seu planejamento, eu acredito que vai ficar mais fácil para você cumprir as suas tarefas e vai diminuir a probabilidade de você procrastinar. Mas veja bem, tudo isso que eu falei nesse vídeo não é uma coisa que você vai aplicar e vai dar certo de um dia para o outro. É um processo contínuo, diário, o tempo todo você vai precisar se lembrar, se cobrar, se esforçar para que você não caia na procrastinação. Muitas coisas podem te levar à procrastinação. A chave, digamos assim, para você um dia alcançar o sucesso é em você estar no controle de si mesmo. Você desenvolver essa habilidade de você se controlar. Veja, é uma coisa muito difícil de acontecer. Por isso que poucas pessoas conseguem atingir o sucesso, independentemente da realidade da pessoa. Se você ficar impondo muitas desculpas que eu quero dizer, muitos empecilhos, e você ficar focando em buscar os problemas e os empecilhos que te levam a não cumprir as suas tarefas, você não vai cumprir as suas tarefas e vai procrastinar. Então você tem que desenvolver essa habilidade de conseguir sempre focar na solução dos problemas. Problemas sempre vai ter. Todo dia você pode se deparar com um problema novo na sua vida. E isso não acontece só com você. Você não é a grande vítima de tudo. Isso acontece com várias pessoas a todo momento, o tempo todo. Então a vida é esse jogo de você conseguir passar por todos os problemas, conseguir focar nas soluções para os seus problemas. Gente, vocês gostaram dessa última dica de pegar uma tarefa grande, cortar em pequenas tarefas e jogar para a semana inteira? Basicamente é isso. Vocês já ouviram falar dessa dica? Vocês vão aplicar essa dica caso vocês não tenham aplicado? Coloca aí nos comentários. E eu espero, gente, de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tenha que pelo menos iluminado a sua mente. E lembre-se, é melhor demorar para cumprir uma tarefa do que nunca cumprir. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like. Eu vou deixar uns vídeos aqui na tela caso você tenha interesse em assistir. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau!